Boa tarde, Bahia. Seja bem-vinda, bem-vindo ao seu programa de rádio na TV e no YouTube. É daqui a pouquinho, gente, Brasil e Camarões. Brasil mais tranquilinho, tá classificado, mas claro que a gente quer vitória, por isso que eu já tô preparada aqui, ó, Victor Pinto, pro Brasil, Você já no Carata, clima, eu não assim. perco meu branco na Na sexta-feira. sexta-feira. Boa tarde para todos que estão nos assistindo na tela da Band e também no nosso canal do YouTube. Sexta-feira, dia 2 de dezembro do ano de 2022, em clima de Copa Dia do do Mundo. samba também, Dia viu? do samba, né? E o Hexa Quem não vem gosta de sambando pra samba, gente. bom sujeito Bom não sujeito, é. não Então, é? pois é. Vamos lá, vamos seguir com o nosso Boa Tarde de hoje. Olha só, nossas entrevistadas já aqui com a gente. Vamos apresentar então a Michele Gramacho, diretora da Fundação Paulo Jackson e terceira vice-presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, e também a Luciana Rivelli, presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativa e diretora da TV Câmara Jundiaí. Sejam muito bem-vindas, viu? Boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, Lori. Boa tarde, Fito. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui, né, pela Band. E um prazer estar aqui na torcida já, porque hoje vai ser... Eu tô, assim, muito esperançosa que vai ser uns 3-0. Quer arriscar, Luciana? Otimista. Quer arriscar aí o Camarões, vamos por 2-1. Um golzinho pro Camarões. Eles merecem. Tá muito bondosa. Poxa, eles merecem um golzinho no Brasil, né? Verdade. Michele, nesta semana aconteceu uma sessão muito especial na Assembleia Legislativa da Bahia, que comemorou os 15 anos da TV Assembleia. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essas comemorações. Quando você estiver falando, vai passar imagens também na tela da Band sobre essa sessão que aconteceu, que foi de autoria do deputado estadual Rosenberg Pinto. Foi uma festa, né? Uma festa, assim. Eu falei ontem na sessão, você estava lá presente, foi um prazer recebê-lo, Vitor. E foi um momento histórico, foi muito marcante pra gente, né? Nós que somos da TV Alba, que cotidianamente no nosso DNA está transmitir sessões ordinárias, especiais, extraordinárias. E ontem nós viramos a notícia, né? Nós que estávamos ali para sermos homenageados. Então foi um momento histórico, muito maravilhoso. E podemos relembrar toda a trajetória, né, os 15 anos dessa debutante, dessa TV, que começou pequenininha, mas já com vontade de ser grande, foi crescendo ao longo dos anos, graças a investimentos dos presidentes todos que passaram, e também dos ex-diretores da fundação e todos os funcionários. E aí esses 2 últimos anos também que a gente conseguiu dar avanços significativos. Então ontem foi esse momento de reunir todo mundo e brindar isso, né? E pensar mais à frente, que temos muito ainda a fazer. Foi assim um momento de festa, como você bem disse, maravilhoso. Bom, Luciana, e a importância para o meio político, né, da gente ter uma TV, uma rádio que transmita ali os atos do Legislativo? Qual a importância disso? Eu costumo dizer que a função de uma emissora legislativa é primordial, porque é ela que vai aproximar o diálogo do cidadão com o parlamentar. No caso da Assembleia, com os deputados, e das câmaras municipais com seus vereadores. É assim que a gente consegue construir uma democracia participativa, né? E a gente vem na luta contra fake news, grupos de WhatsApp, e na emissora legislativa é onde você tem a informação transparente, e ela de uma forma que fomente a participação do eleitor, do cidadão, nas casas, que é assim que a gente constrói. O legislativo é a casa democrática, é a casa do povo, seja ele estadual ou municipal. Ele existe pelo povo, ele representa o povo. E no momento que você tem uma emissora, você abre as suas portas e estimula a participação desse eleitor dentro da casa. Luciana, aproveitando também, eu queria que você falasse um pouco sobre a Astral, que é a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Explicar para quem está assistindo a gente qual é a atribuição da associação. Vamos lá. As emissoras legislativas, elas fazem parte de uma rede, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles compartilham os canais deles com as assembleias legislativas e câmaras municipais. A rede é responsável pela coordenação técnica desses canais e a Astral veio para ajudar e assessorar essas emissoras tanto na operação dos canais, desde o processo de implantação até na gestão. Eu e a Michele assumimos agora o último biênio na diretoria da Astral e a gente tem focado muito nessa parte de conteúdo, né? Da gente ter um conteúdo participativo e fiel à missão da instituição legislativa. Então, a nossa importância é estar unidos
todas as emissoras juntas, para que se entenda que faz parte de um contexto as emissoras, né? De uma possibilidade tecnológica de compartilhamento dos canais. Na sequência, virá o projeto, ainda está sendo implantado, Digitaliza Brasil, que ainda vai interiorizar cada vez mais o acesso à informação a toda a população. O HF ainda é o maior meio. A gente se engana ao dizer que a internet está tomando a frente, né? Não está. Está tomando a frente de uma população mais socioeconomicamente favorecida, né? A população de baixa renda não segura a transmissão no YouTube ou no Facebook com banda. Não tem internet, não tem, é custo, né? O sinal HF chega gratuitamente nos lares. Então, é essa a importância da comunicação através de uma emissora de rádio ou de televisão. Verdade. Bom, Michele, e os desafios de assumir a direção da fundação, que tem a TV, a rádio web da Assembleia? Lembrando que você foi a primeira mulher a assumir o cargo de chefia na fundação, né? E imagino que, claro, enfrenta desafios como todas as mulheres que assumem cargos, né? E às vezes tem aquele olho torto, será que dá conta, né? Exatamente. Então, nesses 15 anos, a primeira mulher a assumir a direção da Fundação Paulo Jackson, que é a fundação que administra a TV e a Rádio Alba. Para mim foi assim, e também eu vim da TV, né, como repórter e apresentadora, então tem duas posições aí muito emblemáticas, né, de você, eu brinco, você ser do chão de fábrica, a operária, que chega no cargo de chefia, e ainda por cima mulher. Então, tudo isso foi, assim, foi muito representativo, e é uma bandeira muito forte que a gente fica muito honrada, né. E tem até um episódio engraçado que eu vou contar aqui, que eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu não vou poder revelar aqui quem foi, da casa, falando, assim que eu assumi, né? Agora que você assumiu como diretora, por que você não vai no seu Instagram e apaga as fotos de biquíni? Aí eu falei assim, nossa, tá bom, obrigada pelo conselho. Eu falei assim, não vou apagar, ainda vou botar mais. Porque será que se fosse um homem, ele ligaria para apagar as fotos de sunga? Então, para você ver como nós, mulheres, é o tempo inteiro sendo testada a nossa competência, ou aquilo outro, pelo simples fato de nós sermos mulheres, né? E é estruturante o preconceito, e a gente precisa combater a cada dia. Aí, além desses desafios que para mim também é mais tranquilo, esse da parte pessoal, não tem muito estresse, e vai para os desafios do cotidiano, quando você... É uma TV que eu costumo dizer que eu sou apaixonada pela TV Alba. E quando a gente é do meio, a gente tem uma clareza de onde é que a gente quer reposicionar aquele veículo, né? Que sabe a capacidade onde ele pode chegar. E aí, para isso, tem que mexer em várias coisas que, às vezes, não é bem difícil. Porque existe uma cultura deixa assim mesmo, não vai dar, não vai ter como fazer. Então, nós fomos desde lá de dentro, desde reestruturar os fluxos e funções, né, mexer ali, tornar a TV cada vez mais próxima de um veículo comercial, ainda que a gente não vai mudar nossa linha editorial. Nós temos uma linha editorial clara, que é do Legislativo, como a Lu bem disse. Nosso papel principal é o comprometimento com a transparência e a democratização da informação para que chegue a todos. Mas a gente pode mexer no formato, né, para chegar num formato mais atrativo. E assim nós estamos fazendo uma série de ações como essa, e fomos para reformas de estúdio, nós saímos de 8 programas próprios para 25 programas e interprogramas próprios para preencher grade, o que é bem complicado de se fazer, mas conseguimos. Saímos de um boletim por dia gravado para 15 boletins, tudo com a mesma estrutura, com a mesma equipe, só mexendo nos potenciais das pessoas e no fluxo de trabalho. Então, mostrando que é possível, sim, que dá certo. E algo muito emblemático, o Lu fala do Digitaliza Brasil, que foi uma conquista maravilhosa que a gente conseguiu ter lá na TV Alba. Junto aí, eu tenho que agradecer muito ao nosso presidente, Adolfo Menezes, pela sensibilidade, né, com a TV pública. Foi subir a nossa transmissão via satélite. Porque a TV Alba ela não era transmitida via satélite. Então, nosso canal aberto, a abrangência é Salvador e região metropolitana. E agora, quando a gente subiu o satélite, justamente impulsionado para o Digitaliza Brasil, porque a gente só poderia entrar no programa se a transmissão fosse via satélite, nós conseguimos ir com um esforço nosso da Assembleia da Fundação Paulo Jackson, já em Barreiras. Então, hoje, a TV Alba pega em Barreiras, no canal aberto 40.2, sintonize se estiver em Barreiras aí. Então, foi... Só não no horário do Boa Tarde Bahia. Né, só não no horário, mas a gente não concorre não, a gente se complementa. Então, foi realmente a interiorização do canal aberto,
digital. E agora, com esse processo do Digitaliza, nós vamos para mais 118 municípios baianos. Então, a gente vai as TVs legislativas junto com as comerciais. Porque se não tivesse esses prefeitos, e aí agradecer também aos prefeitos das cidades que aceitaram, fizeram aceite, em 2024, o sinal analógico é desligado no Brasil inteiro, gente. Então, essas regiões iam ter o apagão mesmo do canal aberto. E é como a Lu falou, nós temos uma realidade de Bahia diferente da realidade de sul, sudeste do país. Sim. Nós temos municípios na Bahia que a internet não chega mesmo. Então, o que vai chegar é sim o canal aberto com a parabólica que vai ser distribuída pelo governo para as pessoas menos favorecidas, né? Falei pra caramba, né? E o Digitaliza é uma oportunidade para as câmaras municipais também, né? Porque Sim, você chegando muito. com o sinal da Assembleia, existe uma manobra, vamos dizer assim, que você faz nos transmissores, que a Câmara Municipal daquela localidade pode Sim. ser um gerador de conteúdo também. Então, as sessões, audiências públicas que são debatidas dentro da Câmara Municipal também têm a possibilidade de se tornar mais acessível. Isso. E, por exemplo, vocês sabem, sou jornalista de política. Não é sempre que eu estou na Assembleia ou na Câmara. Às vezes eu estou aqui apresentando o programa com Lorena. E no deslocamento até a Câmara ou até em casa, eu ouvindo a rádio ou vendo no aplicativo, eu consigo ter uma dimensão como é que está o desenrolar da sessão, de acompanhar a sessão. Outro exemplo clássico foi quando eu estive em Brasília, que acompanhei as movimentações da CPI da Covid, como foi o destaque as transmissões, por exemplo, da TV Senado. Sim. Então, assim, Eles as pessoas fizeram. podiam assistir de qualquer parte do país Pessoas que não acostumavam, que não né? acostumavam. Sim. A TV Senado bateu recorde de audiência. E lá também, no Senado, a gente não tinha acesso ao plenário, na sala da comissão. Então, era tudo via TV Assembleia, até para a gente resgatar um áudio, até para a gente utilizar Sim, aqui na pra rádio ou na produzir. televisão, a gente recorria à TV Legislativa, que ajuda também não só a comunidade ter o acesso direto à atuação legislativa, como nós, jornalistas também, que cobrimos o dia a dia da casa, ajuda muito o nosso trabalho. Exatamente. Com certeza. Que ótimo. Importante essa sua visão também, né? Sim. Pra gente. E a gente percebe alguns avanços, tanto na TV Senado quanto na TV Câmara, cada vez mais se importando com essa questão de tornar a linguagem mais acessível para a população. Não só para a gente que já é da área, que é jornalista, e às vezes nós mesmos também temos dificuldades, né, de entender alguns termos e tal. Então, eles estão trabalhando muito nisso. E é um exemplo que a gente vem buscar também, tanto na TV Alba, e passar isso também para as outras emissoras, que não é simplesmente você abrir a sessão e tá lá passando. Porque aquilo, é transparência, ok, mas cadê o entendimento? A população precisa entender. E o que é que está sendo discutido ali e o que é que aquilo impacta na vida dela. Né? Então, isso é uma missão muito importante das emissoras legislativas. Bom, estamos aqui no Boa Tarde Bahia conversando com Michele Gramacho, diretora da Fundação Paulo Jackson e terceira vice-presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, a Astral, adorei esse nome, e a Luciana Rivelli, presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, diretora da TV Câmara Jundiaí, batendo um papo sobre a importância da gente levar para a população a programação da Câmara, das Assembleias Legislativas. Bom, e eu queria saber de vocês duas a dimensão do trabalho, né, da Assembleia aqui na Bahia e do trabalho que você faz lá em Jundiaí. O que isso representa, né? O pessoal acha, é chato, eu não vou assistir. E tem audiência, muita gente às vezes tem esse tipo de questionamento, né? Tá ali para quê? Mas a gente já fala aqui da importância. Por que a população precisa ter o conhecimento do que a política está fazendo, né? Por isso que às vezes a gente fica 4 anos sofrendo, não sabe o que é que os políticos estão fazendo, né? Exato. Eu falo sempre que acho que a gente devia acompanhar, falando em Copa do Mundo, né? Então, eu acho que as pessoas deviam acompanhar o seu deputado, o seu vereador, como acompanha o seu time de futebol, né? Porque as casas estão abertas para isso. Você pode ir lá assistir uma audiência pública, você pode ir lá assistir uma sessão plenária, a galeria tá ali, é a casa do povo. Então, já que não pode se deslocar, então a TV, ela vem cumprir esse papel, a TV e a rádio e as emissoras legislativas, de aproximar a população do parlamento do que está acontecendo. Porque, gente, você gostando ou não gostando da política, ela interfere na sua vida. Sim. Não é opcional. Exato. Entendeu? Então, a passagem do ônibus, o preço do pão, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, tudo passa por aquelas pessoas, aqueles representantes que nós colocamos lá. Então, a gente precisa estar acompanhando para poder cobrar.
E aí, isso é muito engraçado, esse negócio da dimensão. Nós não temos, pelo menos aqui da TV Alba não tem, eu não sei se tem alguma no Brasil, tenha dimensão de Ibope. Porque por nosso cunho não ser comercial, então a gente não afere, não tem o Ibope. Mas a gente consegue usar na rede social para conseguir ter essa mensuração, né? Não do canal aberto, mas de rede social e de grau de conhecimento da população. E a gente vê que está avançando bastante. A gente recebe muita sugestão de pauta, a gente fala, eu vi, eu assisti e tal. Justamente porque, além de entregar o conteúdo de política, que é o nosso linha editorial, nosso carro-chefe, não abrimos mão, mas buscar uma linguagem mais atrativa para que esse conteúdo chegue até a população. E também temos outros conteúdos que, às vezes, muitas vezes mesmo, não estão nos veículos comerciais, porque os veículos comerciais têm essa característica de ser comercial. E muitas vezes precisa buscar assuntos que dêem mais audiência e não podem se debruçar tanto por outros assuntos. Então, a gente tem a parte de esporte. Ó, nós conseguimos, antes das Olimpíadas, entrevistar todos os atletas que foram para as Olimpíadas e que depois se tornaram famosos e campeões. E nós tínhamos já isso, porque tínhamos mais tempo, porque damos mais atenção e oportunidade ao esporte amador, ao esporte que não está assim, não temos futebol, falamos de futebol, claro, ok, mas falamos de remo, mas falamos de atletismo, vamos para outras linhas. Então, a gente termina cumprindo esse papel e tendo essa atração por parte dessa população que quer se enxergar ali. E, às vezes, para chegar numa Band, para chegar numa Globo, fica mais distante. Né? E a TV legislativa termina ficando mais próxima do povo nesse sentido. Luciana, você tem dimensão de quantas TVs e rádios legislativas a gente tem no país que estão vinculados à Astral? Não lembro exatamente a quantidade, mas são em torno de 74 emissoras no ar, em operação. Entre TV e rádio? Entre TV, rádio, assembleias, câmaras municipais. Entendi. Então tem muito que avançar ainda, né? E eu tenho um medidor de audiência muito simples. Jundiaí é um município médio, de médio porte, bem próximo à capital, São Paulo, e ainda é um município tradicional, né? Com uma faixa etária um pouco mais elevada, o pessoal que escuta a rádio, o pessoal que acompanha na televisão. Eu sei como está indo a minha audiência quando na sessão dá um problema no microfone. Imediatamente toco o telefone na recepção. Não escutei o que o vereador falou. E não é um ou dois ligando, são vários ligando. Olha, tá com áudio, problema no áudio, o microfone. Eles então, fazem o controle de qualidade. É o controle de qualidade e eu tenho um retorno assim que eles estão sim acompanhando. Sim. Eles estão sim acompanhando, tanto que foram as emissoras legislativas que seguraram os parlamentos funcionando. Sim. Principalmente na pandemia. Na pandemia. Exatamente. Então, o medidor, sim, muito simples. E aí, em questão de conteúdo, como a Michelle aqui estava relatando, as emissoras têm essa missão de atrair o conteúdo, a atração do telespectador para dentro da emissora. E a gente acaba sendo um formador político, porque lá é tudo muito difícil. Então, a gente vai em pequenas doses, vamos dizer assim, explicando como funciona o regimento interno, o que é uma questão de ordem, o que é um quórum, né? Quantos vereadores precisam aprovar para um projeto de determinado assunto, né? Na casa, na Assembleia também. Né? A tramitação então, de você acaba criando ali programas que também estimulam a população entender e se inserir nesse processo. Verdade, é muito importante falar isso que vocês falaram aí, da linguagem, chegar mais pertinho das pessoas. Obrigada, viu, meninas, pela participação aqui no Boa Tarde, Bahia. Eu agradeço muito o Sucesso. convite, direto de São Paulo para Bahia. Pois é, deixa eu aproveitar e falar também, quem quiser acompanhar, quando acabar o Boa Tarde Bahia, tá, gente? Aí você sintoniza no canal aberto 12.2, 40.2 se estiver em Barreiras. Também siga nas redes sociais, no YouTube. Falando de linguagem, também tem um conteúdo que é o Resumão da Véia. Vai lá no Instagram pra você ver que é bem legal. Miriam Neri. Estourada. Miriam Neri é uma das antigunas lá na TV Assembleia, né? Conheço Miriam, desde quando eu comecei a cobrir a Assembleia. Na época que a filmagem era assim, ó, a manivela, ela tá lá. Obrigado pela participação. Obrigada. Vamos lá, vamos seguir aqui com Boa Tarde Bahia. Tem destaque, expulsão, que é isso, Victor? Vamos sim, a eleição acabou, mas dentro do PDT os ânimos estão extremamente acirrados, porque o partido hoje, ele integra a base do prefeito Bruno Reis e apoiou a ACM Neto na disputa pelo governo do estado.
Mas só que tem um vereador da sigla, um vereador eleito aqui de Salvador, o Henrique Carvalhal, que ele fez o caminho inverso. Ele apoiou Jerônimo e Geraldo Júnior, candidato a governador e vice, que foram eleitos, governador e vice, na eleição desse ano. E aí, o que é que acontece? O líder do PDT na Câmara de Salvador, na Câmara de Vereadores de Salvador, deixa eu ver o nome, me faltou, Emerson Penalva. O Emerson Penalva, que foi eleito deputado estadual, quer a expulsão do Henrique Carvalhal do PDT. Então a confusão está armada dentro do partido. Carvalhal argumentou que quem deveria ser expulso era o Emerson Penalva e a executiva do PDT, porque o PDT deveria voltar a fazer base do governo do PT no Estado, até porque o PDT é um partido ligado aos movimentos de esquerda. Você está vendo imagens aí do Carvalhal, uma imagem resgatada da entrevista que ele deu aqui logo no início do nosso Boa Tarde Bahia. Nenhum processo ainda foi protocolado, processo nos trâmites partidários, para proceder com essa expulsão, e o presidente estadual do PDT, o deputado Félix Mendonça Júnior, afirmou que o caso vai ser da executiva municipal do PDT, que tem como presidente o deputado federal eleito Léo Prates, mas até então não se pronunciou. Então, confusão no PDT. E Carvalhal já gosta, né? Já gosta da ânimos. confusão, pois é. Vamos acompanhar, então. Bom, em Feira de Santana, o presidente da Câmara, o vereador Fernando Torres, do PSD, anunciou nesta semana que deixará o cargo a partir de janeiro de 2023, período em que também deixa a presidência da Câmara. O vereador não chegou a dizer o motivo da saída. Questionado se poderia seguir como secretário do Poder Executivo, Fernando Torres negou. Com a saída do vereador, quem vai assumir a pasta é o suplente Ismael Bastos. E a festa de Santa Bárbara, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em Salvador, termina neste domingo, que é o Dia da Santa, conhecida como protetora contra relâmpagos e tempestades. E a programação começa com alvorada às 5 da manhã e vai ter missa logo em seguida às 8 horas. Os devotos ainda vão sair em procissão até a Barroquinha e depois retornam para a igreja. As homenagens também acontecem na Igreja do Santíssimo Sacramento, na Rua do Paço, no Centro Histórico. E neste dia a missa vai ser celebrada nessa igreja às 10 da manhã e em seguida será servido um almoço com as quentinhas custando R$30. Já o Corpo de Bombeiros, a gente já disse nesta semana aqui no Boa Tarde Bahia, não vai proceder com a famosa festa, a famosa festividade que eles fazem, porque Santa Bárbara é a padroeira do Corpo de Bombeiros, na festa desse ano por causa do aumento dos casos de Covid-19 no estado. Tem um alerta aqui, saúde, minha gente. A Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a 12ª edição da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele. Então, tem mutirão amanhã, neste sábado, aqui em Salvador, nos hospitais Aristides Maltês e Santa Isabel e no Centro Estadual de Oncologia. Os atendimentos serão feitos das 8 da manhã até 1 da tarde. A campanha também está em Alagoinhas, Conquista e Jequié. Lembrando que estamos no Dezembro Laranja de combate e prevenção ao câncer de pele. Verdade. Dezembro Laranja, tomar cuidado com o sol, protetor solar, nunca é de menos, né, Maria Lorena? E tem uma questão também que as pessoas só passam protetor no rosto. Sim. Esquecem as orelhas, esquecem os braços, o pescoço também. Para quem tem cabelo Tudo curtinho. que tem o sol, que o sol bate, ainda mais, por exemplo, eu mesmo tenho incidência na minha família, de minha mãe já teve, minha tia já teve, então a propensão de eu ter um câncer de pele é muito alta, principalmente por ter o tom de pele mais claro. Então, protetor solar é essencial para se combater o câncer de pele. Fica lá também o nosso alerta aqui do nosso Dezembro Laranja do Boa Tarde Bahia. Isso aí. Como hoje, jogo do Brasil mais tarde, a gente está na torcida para o Hexa, a gente vai deixar aqui uma sorte. Você deu seu palpite? Eu estou pensando ainda. Eu Vamos vou lá. no meu 2-1. 3-0. 2-1. Pronto. 2-1 Brasil. 3-0. Bom, vamos conhecer a história do artista plástico baiano lá, Dário Brites, ele que é brasileiro, claro, ama futebol e tem um ditado que diz que Deus é brasileiro. E aí ele resolveu juntar a fé, a religião e o futebol, gente. Montou um presépio que faz referência à Copa do Mundo. Aí, ó, na tela. Olha, a gente está vendo aí imagens, é o presépio da seleção que tem referências de super-heróis, jogadores e personagens presentes na Bíblia. O artista plástico utilizou recursos como tecidos, bonecos, usou luzes ali para fazer uma coisa diferente e ele expôs no playground do prédio dele, no bairro de Pernambués, aqui em Salvador, para dar sorte para a seleção. Olha para isso daí, tem até o Hulk no presépio. Hulk,
Coringa, né? O Coringa também ali presente. É um negócio moderno. Sim, fez uma Tem mistura. uma adaptação, né? Para garantir o Hexa. Os super-heróis devem ser para ajudar ali a seleção, né? A conquistar os jogos e vencendo os jogos e chegar na final da Copa marcada para o dia 18 de dezembro. Então tem muita luz, ele montou ali, ó, gente, ele colocou toda a escalação de Tite, os 26, colocou todo mundo ali junto no meio para garantir essa sorte. Então juntou o Natal, a gente sabe que o Natal está chegando, época de montar o presépio, aproveitou e juntou com a Copa do Mundo, com as cores, claro, da nossa seleção, o azulzinho ali também. Tem até a visita dos 3 reis magos, né? Já também ali, sim, pois é. Sim, tudo misturado. Eu me lembrei que quando eu era garoto, a gente no interior fazia um presépio enorme, né? Aqueles presépios de chão. Tinha gente que fechava um quarto para fazer o presépio. E a gente fazia uma brincadeira que era diga onde é que tem. Tipo assim, a gente achava um peixezinho escondido em tal lugar e falava, diga onde é que tem um peixe azul. Aí ficava todo mundo procurando para saber onde é que estava o peixe. O presépio dá para fazer um diga onde é que tem Neymar, diga onde é que tem Tite. Aí você vai poder apontar. Verdade, viu? Bacana aí. Parabéns pro artista plástico, mandou as imagens aí. E a gente deseja sorte pro Brasil mais tarde. Brasil e Camarões. Tá classificado, tá de boa, mas a gente quer vencer para jogar na segunda-feira, né? Em primeiro lugar, garantir o primeiro lugar. Então a gente vai acompanhar, torcer, ficar na expectativa. Segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo final de semana, gente. Vamos aqui puxar a orelha de novo, pessoal, se vacinar contra a Covid-19. Até mais, Victor Pinto. Até mais, Lorena. Lembrando que a gente não está no rádio, porque a Rádio Band News FM está transmitindo os jogos da Copa do Mundo, por isso a gente só está na telinha e no YouTube. Forte abraço a todos, excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.